Hoje é sexta-feira, 23 de maio, e o que não faltou essa semana, gente, foi caso para fazer a gente pensar e muito no papel da advocacia, da magistratura e também da responsabilidade de todos nós que fazemos parte do sistema de justiça, de decisões que ignoram o luto, aquelas que reconhecem práticas abusivas em massa. O direito seguiu sendo desafiado por condutas que nos forçam a refletir, viu? Sobre empatia, sobre ética e também função social. Eu sou Marina Seganfredo e está no ar mais um episódio da nossa Review Jurídica semanal com as principais notícias do universo jurídico. E você já sabe, né? Compartilha esse episódio nos stories, marca a gente lá no @lawleather. E vamos juntos espalhar conteúdo jurídico relevante por aí. Juíza nega adiamento de audiência após morte de estagiária. Onde está a empatia? Em Indaiatuba, interior de São Paulo, um advogado pediu adiamento de audiência após o falecimento da sua estagiária, vítima de um trágico acidente de trânsito. O pedido foi negado. A justificativa? Falta de previsão legal. A magistrada chegou a sugerir que o advogado subestabelecesse a causa, mesmo diante de uma situação tão sensível, e com o próprio advogado da parte contrária concordando com o adiamento. O caso viralizou nas redes sociais e escancarou uma crítica antiga, mas infelizmente ainda atual, a falta de sensibilidade humana no trato com o processo judicial. Aqui a questão não é só a formalidade, é sobre reconhecer o valor e a dignidade das pessoas que fazem o direito acontecer. E vale lembrar, decisões recentes de instâncias superiores, como o STJ e o TRF3, já reconheceram que a ausência do defensor pode sim anular atos processuais, quando compromete o direito de defesa. O recado é direto. A legalidade não pode ser usada como escudo para frieza institucional. Bora para a próxima notícia. Parto normal não é favor. TJ do Rio de Janeiro garante reembolso por falha de cobertura obstétrica. Uma gestante de Nova Friburgo descobriu às vésperas do parto que só poderia contar com os plantonistas, profissionais desconhecidos, para um parto normal. Para o parto cesáreo, havia obstetras credenciados. Sem outra alternativa, ela contratou equipe particular. O plano recusou o reembolso, mas a justiça não. A quinta turma recursal do TJ Rio de Janeiro determinou o reembolso integral de R$ 13.850 corrigidos com base no artigo 14 do CDC e no direito à informação, artigo 6º, 3º do CDC. A decisão destaca a importância da escolha informada da gestante e reconhece que a imposição do plantão como única via para o parto normal viola a dignidade da usuária. O plano não apresentou tabela de reembolso nem comprovou que havia obstetras disponíveis para o parto vaginal, o que inverteu o ônus da prova. Para operadores do direito à saúde, fica o alerta. Cobertura obstétrica exige efetividade, respeito e liberdade na escolha da via de parto. E antes de ir para a próxima notícia, não se esqueça que agora você pode ser um dos nossos apoiadores e ver sua história sendo contada na nossa newsletter e nas nossas redes sociais. Agora você pode integrar o grupo de profissionais e escritórios que acreditam em uma comunidade jurídica mais forte, acessível e bem informada. Ao se tornar um apoiador, você ajuda a manter no ar conteúdos que explicam o direito de forma clara, com profundidade, impacto social e compromisso com a informação de qualidade. Todos os meses alcançamos mais de 4 milhões de pessoas com análises, histórias reais e notícias que não passam batido. E com o seu apoio podemos ir ainda mais longe. Quer construir isso com a gente? Então acesse nossas redes sociais. Litigância predatória em série. Juiz identifica mais de 4 mil ações idênticas e aciona o MP. Agora segura essa. A juíza Dayana Leão, lá de Imperatriz, no Maranhão, identificou mais de 4 mil ações praticamente idênticas, todas ajuizadas pelo mesmo advogado. As petições tinham linguagem genérica, campos preenchidos à mão e nenhum traço de personalização. Tudo no modo Ctrl+C, Ctrl+V. Em um dos casos, o banco conseguiu provar a assinatura e a transferência do valor questionado, desmontando por completo a tese da ação. Diante dos indícios, a juíza não pensou duas vezes, aplicou multa por má-fé processual, negou o pedido e ainda encaminhou o caso para o Ministério Público. A recomendação 159 de 2024 do CNJ foi citada como parâmetro, orientando o combate à litigância abusiva.
Esse tipo de prática, conhecida como litigância predatória, compromete a lealdade processual, esvazia a confiança no sistema e transforma o processo em uma ferramenta de repetição estratégica. E para nós da advocacia ficou alerta: zelo técnico e responsabilidade ética não são opcionais, são fundamentos da profissão. Próxima notícia: Pablo Marçal virá réu por expedição no Pico dos Marins. Marketing ou imprudência? Pablo Marçal, influenciador, coach, ex-candidato e polêmico de plantão, agora também é réu. Tudo por conta de uma expedição ao Pico dos Marins, realizada em janeiro de 2022, com 32 pessoas, sem guia especializado, sem equipamento adequado e com previsão de tempestade, neblina e ventos de até 100 km por hora. O resultado? Um resgate de emergência e agora uma denúncia aceita pelo Ministério Público. A juíza acolheu a denúncia e determinou que a defesa apresente testemunhas e provas em 10 dias. O caso reacende um debate importante. Até onde vai a responsabilidade de quem organiza esse tipo de evento? Do ponto de vista penal, estamos falando de um possível crime de perigo concreto, previsto na legislação, quando se expõe a vida ou a saúde de terceiros a risco real. E tem mais: quando o evento tem viés publicitário e envolve pessoas influenciadas por promessas de superação e sucesso, o nível de responsabilidade pode ser ainda maior. Para entender melhor esse limite entre liberdade de iniciativa e dever de cuidado, a gente convidou a doutora Letícia Alves de Souza, pós-graduada em Ciências Penais pela PUC Minas. Doutora, como podemos entender melhor esse caso à luz do direito penal? Bom, a conduta do Pablo se enquadra no artigo 132 do Código Penal, que prevê como crime, abre aspas, expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente, fecha aspas. Isso porque ele, em tese, sabia das condições perigosas e não orientou o grupo que o seguia de forma adequada. Em casos como esse, o legislador decidiu por bem punir a mera exposição ao perigo, ou seja, a probabilidade do dano. Isso significa que a ocorrência do dano efetivo é dispensada para a caracterização do delito. Em outras palavras, basta que o terceiro envolvido na atividade corra o risco de sofrer algum dano, que pode ser físico, por exemplo, uma lesão corporal. Caso ele sofra de fato essa lesão, aí já poderíamos falar na conduta do artigo 129 do Código Penal, que criminaliza a lesão corporal propriamente dita. De volta ao caso comentado, trata-se de um crime de perigo concreto, em que é necessário provar que houve um risco real. Então, o limite da responsabilidade criminal do organizador de atividade perigosa sem dano efetivo está, primeiro, na demonstração do risco, que pode ser real ou presumido. No caso do Pablo, um risco real. Presumido seria no caso de embriaguez ao volante, por exemplo. 2. Na existência de dolo ou culpa, sendo dolo a intenção de praticar a conduta e culpa praticar a conduta com negligência, imprudência ou imperícia. E, por fim, na tipicidade da conduta, que é nada mais nada menos do que a previsão legal do fato como crime. A responsabilidade não exige necessariamente um dano, mas sim a criação de um perigo relevante e juridicamente relevante para terceiros. Excelente explicação, doutora. Com certeza vai ajudar muita gente a refletir sobre riscos, responsabilidade e os cuidados que vêm antes da aventura. E nossa última notícia de hoje: conclui em ação trabalhista, a TRT15 reconhece fraude processual e condena partes. E agora vamos falar de um caso que levanta uma questão delicada na Justiça do Trabalho. A 9ª Câmara do TRT da 15ª Região manteve a extinção de uma ação contra a operadora Claro, depois de constatar conluio entre ex-funcionária, advogado e uma empresa terceirizada. A trama era a seguinte: o advogado representava tanto a autora da ação quanto a empresa terceirizada, e o sócio dessa empresa incentivava outros ex-empregados a ingressar com ações judiciais. A ideia era retirar propositalmente a terceirizada do polo passivo, para tentar responsabilizar diretamente a tomadora, no caso, a Claro. Com base no artigo 485, inciso 4º do CPC, o processo foi extinto sem resolução de mérito. E mais, as 3 partes envolvidas foram condenadas solidariamente ao pagamento de multa de 2% por litigância de má-fé. O tribunal entendeu que houve simulação processual, violação à boa-fé objetiva e prática de advocacia predatória. E aqui fica aquela dúvida que paira no ar, principalmente entre advogados trabalhistas. Como evitar que ações em grande volume sejam interpretadas como conluio ou abusivo de direito de ação? Quem responde para a gente é o Dr. Lucas, da Escócia Lima.
Doutor, como os advogados podem se preparar melhor diante desse cenário? Bem, essa é uma pergunta muito relevante, especialmente diante do aumento das discussões e casos sobre litigância predatória na Justiça do Trabalho. Do ponto de vista jurídico, o advogado deve observar os princípios da boa-fé processual e da lealdade, os quais estão previstos no Código de Processo Civil e são aplicáveis subsidiariamente no processo do trabalho. Além disso, o artigo 80 do CPC, ele define como litigância de má-fé a apresentação de ações com finalidade exclusivamente econômica, sem respaldo fático ou jurídico consistente. Ingressar com ações em massas, com pedidos genéricos ou sem vínculo real com a parte representada, pode configurar sim o abuso do direito de ação ou até mesmo um conluio. Já no aspecto ético, o Estatuto da OAB e o nosso Código de Ética estabelecem que o advogado deve atuar com independência, dignidade da profissão e respeito à verdade dos fatos. O advogado, ele não pode se valer do judiciário para obter vantagens indevidas, tampouco manipular trabalhadores para ajuizarem ações sem respaldo ou por simples captação de clientela. E para evitar qualquer risco de atuação que seja interpretada como predatória, o advogado ele deve inicialmente analisar de forma criteriosa cada caso, orientando o cliente com base na realidade concreta dos fatos, formalizar a contratação e manter a documentação comprobatória da relação cliente-advogado, evitar automatismo ou replicação de petições genéricas sem um mínimo de individualização e, acima de tudo, manter uma conduta íntegra que reforce a credibilidade da advocacia. A atuar com responsabilidade, ela fortalece o papel social do advogado e evita a criminalização indevida de uma atuação legítima na defesa dos direitos dos trabalhadores. Excelente comentário, doutor. Essa reflexão é essencial para que a advocacia siga atuando com firmeza, mas sem abrir mão da ética e da função social da profissão. E assim a gente encerra o episódio de hoje, uma semana marcada por temas que atravessam o jurídico, mas tocam o humano. Foi sobre empatia, responsabilidade e os limites éticos da atuação no direito. Agora me conta, qual dessas notícias mais mexeu com você? Posta, compartilhe e marca a gente lá no @lawleather. Vamos seguir juntos, construindo um direito mais consciente, mais técnico e, acima de tudo, mais humano. Até semana que vem e lembre-se, Law Leather, sua dose semanal de inteligência jurídica.